Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. E 2, boa tarde. Boa tarde. Dia 12 de novembro de 2025, quarta-feira. Então, boa tarde para você. Espero que você já tenha almoçado. Se não almoçou ainda, tenha um bom apetite. Se você está almoçando, um bom apetite para você. Antes da gente falar o tempo e temperatura, quero mandar um abraço aqui para dona Ana Caetano. Encontrei a mesma ontem no elevador no Metropolitan. Fui visitar um médico aqui. Encontrei a sua filha Cris e a dona Ana, que me disse, Eduardo, que não perdiam Saúde em Foco. Fiquei muito feliz. É muito bom a gente saber que mesmo eu me sentindo anônimo, né? Olha, eu ouço seu programa, que coisa boa, né? Que coisa boa. Há 12 anos que a gente tá aqui e eu espero envelhecer mais aqui do que eu já estou envelhecendo. Já cheguei aos 54 e vamos ver até quando Deus vai permitir a gente estar aqui. Anota aí para você. Clima agora, tempo e temperatura em Arapiraca, 32 graus, isso mesmo. Possibilidade de chuva, 0. Umidade relativa do ar, 35%. Ventos a 19 km por hora. Esse é o clima hoje em Arapiraca. Amanhã, quinta-feira, a previsão do tempo diz que vai ser 32 graus também. Possibilidade de chuva 10%. Umidade 57%. Vai subir um pouquinho amanhã. E ventos a 23 km por hora. Esse é o clima amanhã na nossa cidade. Tema de hoje, nosso convidado: é melhor ter paz do que ter razão? Psicólogo Eduardo Augusto Almeida, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Um abraço aqui para a Neide, que já está aqui, né? E também mandando um abraço para o Sérgio Paulo, que daqui a pouco está pilotando a 91 aqui, de 2 às 4 horas. E depois tem muita música bacana aqui. Neide, muito obrigado pela sua audiência. A dona Hilda, lá no Capim. A Mércia, e também a Ângela lá em Olivença, a Gracinha no Povoado Cotovelo, e todo mundo que está ouvindo aqui as ondas da NN, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eduardo, boa tarde. Boa tarde todo mundo. É um prazer estar aqui de volta. E tem uns amigos aos quais eu preciso dizer que agradecer ao pessoal da Padre Jefferson, da Escola Estadual Padre Jefferson, que me permitiu dar um pulinho aqui e conversar com você. O Luciano Wagner me mandou um abraço, preciso registrar isso em vídeo. E, enfim, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa dualidade entre ter razão e ter paz, né? A gente não é uma coisa que começou hoje, de ter que defender um ponto de vista de maneira um tanto quanto exagerado e enfático, mas sempre se teve espaços nos quais você tem uma discordância sadia, que eu acho interessante, ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, mas também teve espaços de exaltação, como se fosse um Flamengo contra um Fluminense. E aí os ânimos ficam um pouco exaltados, e aí o que era um almoço de família vira uma discussão, vira um troca-troca de acusações, e a coisa perde completamente o juízo. Eu sou de 80, eu tenho 45 anos, um pouquinho mais novo que o André, mas eu sou do tempo que você poderia conversar com algumas pessoas, o tom podia até subir um pouquinho e tudo acabava bem. Discordantes mesmo, extremos mesmo, mas ninguém morria, ninguém matava por conta de suas opiniões. Era um tempo, saudoso tempo, né, aos quais a gente podia ser livre para ter razão. Hoje em dia a gente tem que escolher ou tem paz ou tem razão. Isso é muito esquisito. Conversando com um colega essa semana, ele disse que ele tem um tom de voz um tanto quanto alto, e o pessoal acha que ele está gritando, mas na verdade ele está conversando. Ele comentou que, a família é socialista, e ele aprendeu com a família que ter razão é falar mais alto, subir na mesa, não tem a ver com os argumentos, tem a ver com o tom de voz, o que é um grande erro. Uma das coisas que a psicologia também ensina é que se você estiver numa discussão, quiser ganhar a discussão, abaixa o tom.
Abaixa o tom, fale pausadamente, porque a pessoa que tá ali, tá se opondo a você, ela vai perder as estribeiras e vai começar o argumento a morrer. E eu já sou fã da teoria que contra fatos não há argumentos, né? Enfim. Eu conheço uma família que são 4 irmãos e 3 desses irmãos têm uma opção política, e um desses irmãos, que foi um amigo de infância, tem outra posição. Eles têm um acordo de não falar sobre isso quando estiverem juntos. Justo. A mãe já é de idade, tem Alzheimer, e eles fizeram esse pacto, né, de paz. Aí eles preferiram ter paz porque são irmãos e tudo. Tem algumas coisas, realmente, eu queria saber o que realmente significa escolher a paz em vez de dar razão em um conflito. Esse exemplo dessa família que eu citei aí de um amigo, é um deles? Sim. Você tem um ponto negociável, todo mundo concorda com isso, ninguém fica se provocando nem fica se alfinetando. Era o desejável, por exemplo, em almoços de Natal, almoços de Ano Novo, que ninguém tocasse em certos assuntos para respeitar a homeostase ou o equilíbrio do ambiente. Seja lá quem foi que deu a ideia, uma ideia muito boa. Em alguns momentos nós podemos nos desafiar. Em outros momentos, especialmente quando está a mãe, não. Eu acho isso bastante justo e bastante inteligente. Estratégia de convivência. Um comentário antes que eu esqueça. Eu conheço um casal que um é de uma posição política e o outro é de outra posição contrária. Água e óleo, por exemplo, vamos dizer assim. Não vou mencionar a partida para não dar ibope. E aí os dois também têm um trato semelhante. Ele, olha, a gente pode militar onde quiser. Aqui em casa, não. Aqui em casa a resposta é não, jamais. A gente não vai brigar por conta das besteiras dos outros. A gente não vai discutir por causa das burrices que fazem com o país. Porque a nossa casa é muito mais importante do que o país. Um acordo muito semelhante. Eles vivem em paz há 12, 13 anos. E uma outra coisa que eu nessa história não é minha, é de um psiquiatra, o João Facchinetti. João, um abraço. Lá em Maceió, Instituto Erickson, ao qual faço parte. Que tem um casal 90 e poucos. O casal é 90 e poucos. A mulher é cristã, católica, apostólica, romana, e o cara é ateu, graças a Deus. Mas aí o namoro foi virando um noivado, e o noivado acabou num casamento. E aí uma das coisas que a família da noiva queria muito é que a noiva casasse na igreja. E ela foi conversar com o noivo ateu. E para surpresa de todo mundo, ele, tá bom, eu caso na igreja. Aí perguntaram, o psiquiatra perguntou por quê. Ele disse, rapaz, ela me faz tão bem que se isso for para deixar ela feliz, por mim não tem problema nenhum. O que é outro exemplo de sabedoria, onde você tem paz e essa paz gera uma razão. Tipo, não são extremos, não deviam ser extremos, uma coisa ou outra. Mas o Brasil tá tão, aliás, o mundo tá tão esquisito em termos de autoafirmação, que parece que há uma necessidade de que as relações se estraguem para que você tenha razão. Só que na razão, nesses momentos específicos, você perde a paz. E todo um ambiente, toda uma programação, toda uma formatação de espaço acaba indo para o espaço. Eu estava conversando com um professor um dia desse e virou um clima meio desagradável. Uma bobagem. E eu comentei, ele muito militante para uma coisa, e eu comentando com ele que por que em vez de militar a gente não pode conversar? Seria mais ou menos por aí. Ele me deu um exemplo. Eu falei, tem um livro chamado Eu e Tu, de um cara chamado Martin Buber. Eu recomendo esse livro. Que esse livro não começou como filosofia, nem como psicologia. Ele começou para resolver o conflito Palestina e Israel. Simples. Nem um lado ganhar, nem o outro ganhar. Tem uma estratégia onde os dois lados ganham. Eles podem conviver em paz numa boa. E aí eu comentei com esse professor que tem um filme chamado Uma Mente Brilhante. Você assistiu esse filme, você já me recomendou esse filme. E para mim ele é fantástico. Do matemático que tinha esquizofrenia. E no meio da doideira da esquizofrenia dele, ele bolou uma teoria que eu acho legal que é a teoria dos jogos. Onde você vê as possibilidades, onde todo mundo ganha. Não existe um vencedor, não existe um perdedor.
mas todo mundo ganha. Uhum. Jonesh é o nome do cara, lembrei. Um abraço aqui à dona Hilda, que mandou um card para mim dizendo o seguinte: é Deus. O processo não tem sido nada fácil, mas eu não vou desistir do propósito. Realmente, dona Hilda, muito obrigado mais uma vez pela mensagem carinhosa aqui. O que você falou em relação por exemplo, futebol? Eu sou alagoano de Maceió, estou aqui há 30 anos, ou seja, eu já vivi mais tempo aqui em Arapiraca do que em Maceió, até porque eu passei 4 anos fora, em Brasília. E no meu tempo de criança, eu tinha 13, 14 anos de idade, eu ia pro Trapichão, estádio Rei Pelé, assistir CSA e CRB. Geralmente meus irmãos me levavam para assistir os jogos lá. E as torcidas eram únicas. Era todo mundo junto. Não tinha briga, não tinha tapa, nada. Cada um torcendo pelo seu time lá. Eu tava lá, eu fui como é que se diz, estimulado por eles a torcer pelo CSA, Centro Esportivo Alagoano, até chegar em Arapiraca. Eu já torcia pelo Flamengo quando criança, sou Flamengo desde pequenininho. Antes que alguém venha conversar besteira, eu morei em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e você não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que diz, você é Flamengo, por quê? Porque eu quero. Se eu não tivesse morado lá, eu também tinha torcido. Eu nasci flamenguista, só pra lascar você que tá aí torcendo contra. E eu não tô nem aí, eu tenho muita paz com isso, tá bom? Então fique tranquilo que tá tudo certo aqui no meu juízo. E assim, eu via CSA e CRB jogarem lá, e aquilo só tava no campo, não vinha pra arquibancada. E eu fico me perguntando, quando eu vejo esses caras hoje, que não são torcedores, são animais. Maloqueiros. Chamar de animal é ofender os animais, né? Meu amigo, se você disser assim, rapaz, você senta perto de qualquer pessoa para assistir, qualquer rival do Flamengo, você senta perto dele para assistir, beleza, senta aí, assista o seu jogo, vibre com o seu gol, vou vibrar com o meu. Quem ganhar o jogo, tá tudo certo. Quem ganhar, ganhou. Entendeu? Então eu parei de fazer algumas coisas. Por exemplo, eu já fui muito enfático nas redes sociais, quando eu tinha minha rede social pessoal, né? Já fui de discutir e tal, parará, questões até do Flamengo mesmo, questões políticas, né? Não tenho mais rede social pessoal. E só tem uma coisa que eu não admito na rede pessoal. Eu não admito. Se fizer, vai ouvir. Ou pelo menos vai ter que ler o que eu escrever. Que, assim, você colocou lá, o céu é rosa, vamos supor. Então eu coloquei, tem uma matéria lá, existe uma matéria, alguém colocou que o céu está rosa, supor. Ou então o céu está roxo, qualquer coisa, para não dizer aqui com outras coisas também. Rubro-negro. Não, o céu está rosa, o céu é rosa. Eu digo, não, amigo, o céu é azul. Eu coloquei a minha resposta na matéria, eu não respondi na sua resposta. Aí vem um desavisado e vem dizer, não, o céu é rosa porque respondendo na minha resposta. Aí eu não admito. Entendeu? Eu digo, olha, em primeiro lugar, eu não pedi a sua opinião. Eu dei a minha resposta. Fique com a sua, procure seu gueto, seu beco e fique lá. Porque eu não pedi a sua opinião na minha resposta. A minha resposta é essa resposta. Se você não gosta, me processe, faça o que você quiser. Mas essa é a minha resposta. E eu vivo em paz, plena. Olha, depois que eu tirei a minha rede social do ar, é paz o dia todo, menino. Entendeu? Fala em céu, parece piada, mas não é. Desde agosto eu trabalho na rede estadual de educação. Então eu sou psicólogo escolar em 7 escolas do estado, aqui no entorno de Arapiraca. Então em 5 cidades eu acabo transitando. Numa dessas escolas, um garoto veio com a demanda para escuta, para acolhimento. Então, eu gosto de trabalhar com adolescente, é minha vibe. Eu tenho 3 consultores em casa, que são os meus filhos, eu vou usar. E aí ele veio com a demanda, e a demanda ia virando crime. A demanda ia virar denúncia de crime. E o cara, não, eu sou gay e eu gosto de fulano, e fulano não gosta de mim, e fulano é homofóbico. Oi? Como? Não, porque ele tem que gostar de mim, porque eu gosto dele, lá.
Eu disse, meu querido, o que é homofobia exatamente? Não, é não gostar de mim pelo que eu sou. Não, homofobia é uma violência gratuita contra homossexuais e por aí vai. Aconteceu isso? Não. Ele lhe xingou? Não. Ele lhe faltou com respeito? Não. Qual foi o problema? Ele não quer namorar comigo. Você já cogitou, já pensou se esse cara gosta de outra pessoa? Ou se ele é hétero? Ou se é hétero? Aí ele parou assim, com a sua cabeça e disse, eu não tinha pensado nisso. Tipo, oi? Voltou pro lugar a cachola, né? Finalmente, né, equilibrou. Eu fiquei pensando, como estamos em termos de polarização de certos assuntos que seriam resolvidos de maneira muito simples. Olha, se eu gosto de fulano e fulana gosta de mim, maravilha. Se eu gosto de fulana e fulana não gosta de mim, maravilha também. Se fulana não gosta de mim e eu gosto dela, maravilha. Não tem que ter um problema por conta de ela não gostar de mim. A sociedade, eu não estou falando só do Brasil, embora nós moramos aqui, paciência, mas a sociedade está com uma necessidade tão grande de arrumar briga, de arrumar uma militância, de militar por certos assuntos, que você desconhece os limites mínimos de convivência, tolerância e até mesmo a inteligência. Sim. Porque é inconcebível que alguém seja obrigado a gostar de alguém por conta de que você é ou daquilo que ele gosta. Eu vou lhe dar outro exemplo. Exato. A internet fez uma matéria sobre um determinado tipo de veículo. Eu não vou dizer aqui o que é. Vou reservar esse direito. E aí eu dei a minha opinião, falei minha opinião, né? Nisso vem um cara, procure se informar melhor. Aí eu disse, amigo, vírgula, nessas questões eu não me considero um completo ignorante no assunto. Eu apenas tenho as minhas escolhas. E essa tecnologia, ela não faz parte das minhas escolhas. Eu hoje estou escolhendo aquilo que eu tenho. E eu estou muito feliz com isso. Tá certo? Tá tudo bem? Se você, de alguma maneira, quis me chamar de ignorante, eu não sou. Eu tenho a minha escolha, como eu respeito a sua. E ponto. Ele não me respondeu. Eu acho que... Acho que entendeu, né? Eu acho que entendeu. Porque tá faltando... por exemplo, tem gente que não gosta de mim. E daí? Não gostava de Jesus, pô? Pois é, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu não sou candidato a nada e vou repetir, não serei, tá? Nem voto mais em ninguém. Aviso aqui aos pré-candidatos de A a Z, da Presidência da República à Câmara de Vereadores, que eu não voto mais em ninguém. No ano que vem, procurem outro. Eu não trabalho para você por dinheiro nenhum. Eu não saio de casa para votar em ninguém. E eu tenho muita paz no meu coração por causa disso. Por que eu digo isso? Porque eu não preciso de vocês. Eu não preciso de vereador, de deputado, de senador, de presidente, de ministro. Não preciso de vocês para nada. E eu vivo em paz com essa decisão que eu tomei. Entendeu? Quando alguém fala, eu tenho as minhas posições que já eram antes do Deus, Pátria, Família e Liberdade, que alguém pegou e colocou lá, se apossando disso. Eu sempre tive esses valores. Quem não sabia, está sabendo agora. Né? Eu sou do tempo da Organização Social e Política do Brasil, da moral e cívica. Eu peguei isso também. Pronto. Da educação para o trânsito, de você dar bom dia aos senhores, às senhoras, em sinal de respeito. Eu sou do tempo de você ficar em pé numa sala quando vão rezar o Pai Nosso, eu sendo cristão, que é evangélico qualquer um hoje é. Entendeu? Mas, mesmo assim, você consegue afligir. Então, eu queria perguntar o seguinte: como é diferenciar, Eduardo, a paz verdadeira da simples acomodação ou submissão? Eu vou responder com a bobagem doméstica. Para quem me acompanha no programa e quem me conhece, eu tenho uma gargalhada muito alta. Muito. E eu não tenho vergonha dela. Eu gosto, muito pelo contrário. Eu me orgulho dessa gargalhada alta porque a risada tem que ser boa. E aí, Desse jeito também.
Aí vai. Aí você me quebra, velho. Vai avacalhar o negócio aí. E aí tava meu filho, a gente foi comprar pão e eu soltei uma gargalhada por conta de uma piada. Ele, pai, fala baixo. Eu? Jamais. Mas, pais, meu filho, eu demorei muito tempo pra gostar de mim exatamente do jeito que eu tô, pra tá me rebaixando pra opinião dos outros. Não, negão. Jamais. A minha opinião ela é sagrada pra mim. Isso seria uma paz verdadeira. Se você tá contente, tá bem, tá satisfeito com você mesmo, do jeito que você é. Sabendo que o outro não tem que ser igual a você. E nem tem obrigação de gostar de você. E você também não tem obrigação de gostar dele. Tem um terapeuta, ele é o fundador da gestalterapia. Se o Luciano estiver assistindo, ele vai lembrar. Do Fritz Perls, é um sul-africano. Ele bolou uma estratégia terapêutica muito bonita, muito bacana. Eu gosto muito dela. E ele não gostava de coisas engessadas. Ele gostava da liberdade de você criar e tal. E aí ele falou uma coisa, o pessoal colocou para irritá-lo como oração da Gestalt. Enfim. Que é muito bonita do ponto de vista prático. Eu sou eu, você é você. Eu não estou aqui para suprir as suas expectativas e você não está aqui para suprir com as minhas expectativas. Se a gente se encontrar, vai ser lindo. Se não, não há nada que eu possa fazer. Isso seria uma paz verdadeira. Aceitar as diferenças, tolerá-las e tudo bem. Tipo, deve ser muito patético uma sociedade onde todo mundo pensa igual. E uma das coisas que eu penso para os meus filhos todos os dias, a Marília, de 22, deve estar me assistindo também, a Ana, de 17, o Israel, de 16, é que, por favor, não seja militante, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para uma coisa. E aí me perguntaram, por quê, pai? Porque militante não tem juízo, militante é massa de manobra. E dá mais barata, inclusive. A militância está a serviço de um pensador e eles não pensam. Na primeira divergência você é escanteado. Aconteceu com Freud, na época dele, tinha um círculo psicanalítico e quem discutia ou discordava dele na própria teoria dele era expulso, era convidado a sair. Aconteceu com Jung, aconteceu com Reich, aconteceu com Erich Fromm, aconteceu com um monte de gente, porque Adler também, Alfred Adler, aconteceu com um monte de gente que estão sob o guarda-chuva da psicanálise, a teoria psicanalítica, mas que discutiram veementemente com Freud, e o Freud fez campanha contra. Não aceitou a discordância e expulsou. Ponto. E talvez uma das coisas que eu tenho muito contra o Freud é esse comportamento ditatorial. Tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu planejei, tem que ser... Não tem que ser desse jeito. O Jung tem uma teoria lindíssima sobre arquétipos. A questão do bem e do mal, do coringa, da dama, do herói, do mocinho, do bandido. É fantástica a forma dele ver a pessoa. E o Freud desprezou. Não sei o que eu estou inventando. Está no texto. Pode pegar qualquer livro de teorias de personalidade sérias, livros sérios, que você vai ter um racha por conta de eu não concordo com você nisso. E tem que ser meu inimigo porque não concorda com você. Tipo, é idiota. É idiotice. O movimento de militância, e voltando para essa história, é um movimento de alienação mental. Você alieniza. Quando você fala nisso, por exemplo, a semana passada, você vai rir. Você vai rir. O cara já me avisa e começa a gargalhar. Você vai rir. Na semana passada, eu até li uma reportagem que diz o seguinte: pela primeira vez, uma carga de um caminhão tombado não é saqueado em Alagoas. Aí eu digo, vou olhar. Eu vou olhar. Porque onde papel higiênico que teve lá em São Miguel não ficou um. Né? Não ficou um. Mas você sabe qual era a carga? Sei. Caixão. Era uma carga de caixão. Caixão de funerária. Ficaram tudo lá. Ninguém quis levar um caixão pra casa. Né? Aí assim. Tem outra. Aí assim. Peraí, pensar pra comparar. Teve outra carga que virou e ninguém pegou. Vibradores. Tem certeza que ninguém pegou? Tenho. Escondido assim? Tipo assim, foi... Ninguém que chegou. Porque, aí assim, o cara fala da corrupção, o cara fala de A, fala de B, fala de C, fala de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Um caminhão vira
você, ao invés de se preocupar com o motorista, o acompanhante dele que tá ali, o ajudante dele ali, como é que ele tá, se tem alguém ferido lá, entendeu? Você vai na carga. Meu amigo, né? Pronto, tá aí, tá aí na tela aí. Entendeu? Tá lá ninguém desceu para pegar os caixões. Ninguém mexeu nos caixões, né? Ninguém queria levar um para casa, né? Eduardo, quais são os impactos? Esse é do jeito que eu queria pro meu velório, Quais são os impactos psicológicos de viver constantemente em busca de vencer discussões? Se é que isso é possível. É possível. Para começar, é uma pessoa, foi até bom tocar no assunto, é uma pessoa que em casa, ou ela foi treinada para competir, ela é competitiva por natureza, ou ela é frustrada porque não consegue pequenas vitórias. E aí na discussão política, na discussão veemente, ela tem um prazer patológico, diga-se de passagem, um prazer muito, como é que é a palavra? Neurótico. Um prazer muito exagerado, um prazer muito fora do contexto. Quer dizer, para me sentir homem, mulher, gente, eu tenho que estar numa discussão, eu tenho que estar ganhando, eu tenho que estar procurando adversário, eu tenho que estar... Lembra muito aqueles duelos onde os lutadores se encontravam em algum momento para poder lutar e ver quem era o melhor. Uhum. Só que aí... Então os caras d'água aí, toma aí também. Tinha o respeito. Isso, nessa estamos ao vivo aqui. Né? Esse barulho é da água, viu, gente? Isso. Pois é, né? Uma coisa ali, né? Ao vivo aqui, o cara passando água pro outro. Coisa Eu com os linda. beiços secos. Vai que é tua. Havia um respeito entre os oponentes, tipo assim, pensamos diferentes, agimos diferentes e há um respeito cerimonial, por assim dizer, numa competição justa. Numa competição dessas que a gente está entendendo, ou tem razão ou tem paz, não é uma neurose, é uma necessidade de ganhar alguma coisa, ser percebido, ser notado, ser considerado alguma coisa, o fazedor de uma coisa boa. E aí, para não deixar mentir, eu sempre esqueço, porque é de dois americanos, tem um efeito Dunning-Kruger, fala bonito, que é tipo assim, a gente tem pouca habilidade sobre um assunto, quase nada, mas a gente acha, jura por Deus, que é especialista em segurança pública, que a gente é especialista em internet, que somos comentaristas de futebol, porque no Brasil todo mundo é comentarista de futebol, todo mundo montaria uma seleção imbatível, o seu time de maneira imbatível. Aí começa a ter, para pegar um termo de uma presidente da República, tergiversar sobre assuntos. E tudo começou com uma presepada de um cara que ele, nos anos 80, leu em algum lugar que quando você passa suco de limão em alguma coisa, torna invisível. Tá certo? E o que foi que ele fez? Ele passou suco de limão na cara e foi assaltar um banco. Aí assaltou o segundo banco. O Homem Sem Sombra 2, na realidade é o 3, o 2 eu tô assistindo hoje. Pois é. O segundo banco, ele foi pego e ficou perplexo. Como é que vocês me viram? Eu estava invisível. Aí dois psicólogos, o Dunning e o Kruger, começaram a investigar como é que diabo o cara jura por Deus que tem razão com uma coisa idiotamente boba. Aí criaram esse efeito. Uhum. Criaram essa teoria que explica parte esses competidores de Instagram e de rede pública e por aí vai. Mas também, ao lado dessa teoria, e de uma maneira um tanto quanto diferente, um outro pessoal, que eu concordo também com eles, fala que essas vitórias são semelhantes a vitórias existenciais. Então o cara a pessoa se sente tão merda, tão ruim com ela mesma, que ganhar uma discussão de Instagram é a melhor coisa da vida. Ou uma discussão de vizinhos, ou por futebol, ou qualquer coisa do gênero. É no mesmo nível de porque o meu time ganhou alguma coisa, é o melhor, é o imbatível. Não, não é. Respondeu uma situação, foi menos pior do que o adversário, conseguiu ganhar alguma coisa. Mas a vida é tão ruim pra ele. E tem um limite também. Tem um limite. Entre ser torcedor e ser imbecil. Porque, vamos lá, eu tô torcendo pro Flamengo ganhar a Libertadores. Perfeito, perfeito, joia. O Flamengo vai ganhar. Vamos supor, o Flamengo vai ganhar. Tá? Se ganhar. Ou o Palmeiras vai ganhar, se ganhar. Entenderam agora? Então é o seguinte, vamos supor que o Flamengo ganhe. Tá. Eu ganho o quê? Nada. Você tá entendendo? Vamos supor que o Palmeiras ganhe. Eu ganho o quê? E eu sou Flamengo, então tipo assim, eu sou um torcedor. Mas eu não sou, meu amigo, eu sou louco pela minha esposa e pelos meus filhos que estão em casa. E pelo meu cachorro. Pronto. Entendeu? Eu torço por eles e por mim.
Agora, eu não sou esse tipo de cara que eu vou rasgar uma pessoa no dente. Você é vascaíno. Eu poderia dizer assim, eu não aceito vascaíno no meu programa, não. Vascainofóbico. Entendeu como é? Essa não. Pois é. Tá entendendo? Daqui a pouco a gente tá segregando as pessoas porque eles são careca, porque ele não tem uma sobrancelha, porque ele não tem as duas. No ano atrasado, Marcão, eu vou cortar o cabelo essa semana, viu? Fui cortar o cabelo com o cara e eu sempre peço pra ele cortar, porque a minha sobrancelha, quando cresce, fica parecendo um lobisomem. Eu digo, bicho, corta aí. E nesse dia, meu amigo, ele cortou, eu saí de lá parecendo um drag queen. Eu digo, bicho, você... Quando eu cheguei em casa, eu digo, meu irmão, velho, que negócio, bicho. O cara tirou minha sobrancelha todinha. Eu digo, vou matar esse cara. E eu cheguei em casa, não falei nada pra ninguém, né? Digo, rapaz, será que alguém vai perceber, né? Tava parecendo aquele cara da academia de polícia, pô. Tá lembrado? Pronto. Aquele... Era. Fica parecendo aquele cara lá. Eu digo, rapaz, isso é uma tristeza, bicho. Como é que eu vou passar um mês pra esse negócio crescer? E a cada 15, 20 dias eu vou cortar o cabelo lá. Eu digo, bicho, corta esse negócio direito. Mexe mais não. Eu fiquei parecendo entendeu? Parecia que eu tinha uma menina que passou no vestibular. E a menina não corta o cabelo, corta a sobrancelha, né? Bota um negócio aqui. Então, assim... Eu queria ter visto a foto. Exatamente. Foi muito feio, cara. Então, assim, tem certas coisas que você deixa e o tempo vai lhe dando maturidade no trânsito. Cara, eu sempre falo com meu filho, dirigir em Arapiraca é uma missão. Tá? É uma missão. Você tem que saber tudo. Né? Primeiro que, por exemplo, naquele retorno, vou dar um exemplo aqui e avisar aqui aos condutores, motoristas, gente, um retorno, você coloca o carro no limite do retorno, não é para colocar o bico do carro na rodovia, não. Ali em frente a Nissan, ali em frente a Nissan, sabe o que eu tô falando, né? Sei. Tem um retorno ali, em frente ao supermercado que era 24 horas, como é o nome? Atacadão? Não. É Fênix. Tá. É um negócio desse aí. É ali, em frente à Nissan, perto do motel que tem ali. Sim. Hein? Isso, pertinho do HD Hall. Do mesmo lado do HD Hall, só que o retorno é do lado do batalhão, do 3º Batalhão de Polícia Militar. Eu quero mandar um abraço aqui pra galera do 3º Batalhão. Quando você vem que você faz o sinal para entrar, você não coloca o bico do carro na rodovia. Você recua, porque pode vir uma carreta de lá e levar na frente. E você, né? Eu vinha sábado, da inauguração da Mais IP, é uma clínica que abriu aqui, inclusive com vários musicoterapia, fonoaudiologia, muito bacana, psicologia, todas as dias estão junto ali. E aí, eu fiquei um pouquinho lá com o pessoal e chamei a primeira dama e digo, vamos buscar uma pizza aqui no Martinez e vamos levar para casa. Minha filha ia fazer o Enem domingo, fazer um mimo para minha filha, né? E peguei, fiz aquele percurso, depois voltei pela Canafístula, peguei o BPRV, direção ao chão e fui ali. Já era noite. E eu, safo, quando eu passei do 3º Batalhão, que vai passar naquele retorno, já tinha 2 carros com um bico na rodovia. Eu já puxei um pouquinho para a direita. Uhum. E cortei luz para os caras verem que eu tava vindo. E eu vinha devagar, 70, mais ou menos, 70 km por hora. Meu amigo, entrou o entregador, cara. O cara fez o contorno por trás. Entendeu? E eu só consegui pensar numa coisa, na buzina, meu velho. O cara levou um susto, bicho. E ele tangenciou assim, ainda conseguiu colocar e colocar os pés no meio fio. E eu já falei aqui várias vezes. Tem muita gente aqui que detesta vocês e os entregadores. Eu não sou esse cara. Tá? Por que eu não sou esse cara? Porque quando vocês vão entregar pizza na minha casa, eu gosto que ela chegue quentinha. Quando vocês vão entregar o cachorro quente na minha casa, quando vai... Eu pensei em bolota. Não, bolota vai bicho de patas. Eu gosto que o cachorro quente chegue quentinho. Então, assim, tenho nada contra os entregadores, pelo contrário. E esses caras, bicho, eles ganham por entrega. Então eles têm que correr muito. Mas, gente, corra com prudência, se é que a gente pode dizer isso.
É meio contraditório, né? Corra com prudência. Tá vendo que dá pra ir? Vai, mas não vai. Não, e não arrisque, né, Eduardo? Não arrisque. Porque se eu viesse colado na rodovia, eu tinha pego ele pelo meio, cara. Entendeu? Uhum. Eu assim, eu não ia me perdoar. Porque eu não sei como é que se diz. Como é ferir alguém? Eu nunca tive um acidente com alguém. Eu nunca machuquei ninguém, graças a Deus. Você tá entendendo? Então, até no trânsito, melhor às vezes ter paz do que ter razão. Assim, até porque um pode sacar uma arma, quebrar o retrovisor, quer dizer... Estamos em tempos tão esquisitos. Correção da pizza, foi no Terrazzo, foi no Martinez, não. Valéria tá me corrigindo aqui. Por favor. É porque... Tá. É a idade. Enfim, o pessoal que tem 50 a mais aqui, que nos tá assistindo, não deve ter gostado da brincadeira, mas enfim, deixa pra lá. Eu lembro... é pra se lascar. Eu lembro de 2 episódios muito lamentáveis, lembrando assim de futebol, 2 que me deixaram estarrecidos. Isso eu não tô contando do choque de torcidas, mas 2 que me marcaram muito diretamente. Eu sou vascaíno, já disse aqui. Primeiro rebaixamento do Vasco, eu olhava pra TV, botei aqui a mão no queixo, né? E aí foi no Maracanã. Umas 4 ou 5 pessoas subiram no teto do Maracanã pra pular. Sério? Eu não vou lembrar o ano, mas tu pode achar aí que eles subiram no teto do Maracanã pra pular. A PM interviu, a PM gritava, a PM, pelo amor de Deus. Aí a frase, não vale a pena. E eu concordo. Não vale a pena. Segunda, o Vasco rebaixado de novo, tanto é que não aconteceu de novo, graças a Deus. Segunda coisa foi um esporte náutico, eu acho. Um jogo de esporte náutico. Alguém perdeu, não vou lembrar qual foi o time, até porque eu não sou muito ligado aos times de Pernambuco. Alguém foi no banheiro, no 3º piso, tirou o vaso e jogou. Santa Cruz, obrigado. Jogou o vaso na torcida? Jogou o vaso abaixo. Pegou no cara, não tinha escapatória. O cara morreu. Lindo. Ainda feriu a galera por conta dos estilados da porcelana. Por um time. Quer dizer, por um time não, por um resultado. É o extremo da insanidade. Não, o insano ainda dá pra discutir, porque aí não tá lúcido. Mas alguém que chega nesse nível, ele não precisa só um tratamento psicológico, ele tá precisando de um tratamento de choque, porque ele tá considerando a vida dos outros que são adversários o quê? Nada? O nosso oftalmologista, Dr. Valberto Santana, ele é vascaíno. Doutor, prazer, hein? E esse ano nós já tivemos lá com ele várias vezes. Ele fez todos os exames oftalmológicos do meu filho, agora na aptidão para a Polícia Federal. Tu já imaginou se eu deixo de ir no Dr. Valberto, né? Um excelente profissional, um excelente oftalmologista, entendeu? Um cara que dispensa comentários. Para mim, ele é o melhor. O top. Tá? Nós temos grandes profissionais aqui também, inclusive amigos do Dr. Valberto, né? Mas assim, nós... O cara é bom pra você, então. Exatamente, nós o escolhemos, eu e minha família, tá? Você já imaginou, gente, daqui a pouco você vai comprar água. Eu compro água num cara chamado Sidney, né? Eu digo, Sidney, qual é o teu time? Né? Tu torce por quem? Não, eu torço pelo Botafogo. Eu digo, então não vou comprar mais água pra você, não. Meu amigo, vai dar ruim esse negócio. Aí como é o nome disso? Intolerância. Pois é. Aconteceu numa escola. Olha, trabalhar em muitas escolas tem sido estressante do ponto de vista logístico. Mas o que eu tenho tido de experiência boa pra contar não tá no gibi. Eu conversando com o professor, aconteceu, né, um episódio lá com adolescentes, e eu, cara, bora montar um projeto sobre sexualidade. E ele me olhando assim, ó. Olha pra mim. Pro meu olho e pro kipá. E o comportamento assim, sabe? Eu, cara, eu não sou assim. Tipo, isso aqui me torna diferente em quê? Isso aqui é pra mim, isso é pra eu lembrar que tem um Deus, eu sou judeu. Se o cara usar um crucifixo, massa.
se usa um terço arretado, se usa uma Bíblia, que massa. Se usa um piercing no zóio, No zóio, na no venta, nariz onde quiser. atravessado, que bom. Se usa as contas de Umbanda ou alguma coisa, uma tatuagem com relação à sua fé, show! Você é livre para expressar o que você quiser. Em contrapartida, não julgue o coleguinha. E aqui. E aí entrou esse assunto de sexualidade. E eu incomodado com aquilo. E aí ele me soltou uma coisa que eu senti meio ofensiva. Eu falei que essa história que militante não tem juízo, ele começou a gritar. Gritar os argumentos dele que eram ridículos. Diga-se de passagem. E aí eu tenho uma vantagem sobre ele, que ele é mestre em alguma coisa, só que eu sou professor de filosofia e sociologia. E quando ele abriu a brecha, que percebi que ele não dominava o assunto, aí eu entrei abaixadinho. Isso é engraçado, a Judith Butler é de base marxista, né? Não, como é que... Não, porque ela tá falando sobre uma disputa de classes. Quem começou com a disputa de classes, o teórico começou com isso, foi Marx. Só que na disputa de classes, alguém ganha e alguém perde. Aí foi quando eu citei a história do filme, a teoria dos jogos, que a gente precisaria viver na sociedade onde todo mundo ganha. Não preciso ser segregado a um gueto, e vou lembrar disso com muita dor, inclusive, ou relegado a uma segunda categoria, né? Por conta de uma cor, uma crença, uma profissão, é ridículo isso. E eu disse, olha, existem formas de todo mundo conviver e todo mundo ganhar. Não tem que ter um ganhador e um perdedor. Isso aqui não é futebol. Isso aqui não é voleibol que tem que ganhar e um perder. Isso aqui é vida, poxa. Pois é. Quantas vezes você só um detalhe, vida de um professor, o que eu achei ridículo. Quem é que não lembra do Bernardinho? Bernardinho, que é treinador da seleção de vôlei masculina. Se eu não me engano, tá na masculina, sim. né, Marcão? Ele já tem os dois, masculino e feminino. Sim. Mas aquele cara, ele é uma sumidade, né? Ele perdeu a mãe, inclusive, ele estava em outro país jogando e recebeu a notícia online. Recebeu a notícia e o coitado, você já imaginou, você tá em outro canto, do outro lado do mundo. A tua mãe morreu. Entendeu? Tua mãe faleceu, cara. Entendeu? Chega, deu entalada aqui. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu vi uma coisa, Eduardo, há alguns dias atrás, estava conversando com uma pessoa aqui. É isso aí. É isso mesmo aí. O cabelinho dele tá bem branquinho. É melhor ele assumir que tá ficando careca e raspar de vez. Vi o Bernardinho jogar na década de 80 como jogador. Levantador. Excelente. Entendeu? Excelente. Então, veja só. Eu estava conversando com um pastor aqui em Arapiraca e estava dizendo a ele: pastor, eu não concordo com a atitude do pastor fulano de tal que foi aviltar uma pessoa em particular, um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele ficou olhando para mim e disse: mas por quê? Eu disse: porque, na minha opinião, autoridades eclesiásticas, entenda-se, pastores e padres e igrejas, não deveriam se envolver com uma coisinha chamada política. Você quer fazer política? Desça do púlpito. Púlpito, nem altar de igreja é local de política. Tá? E eu sempre pensei isso desde sempre, né? Eu fui acostumado a frequentar uma igreja onde chegava-se o governador e o governador era convidado a sentar no púlpito, entendeu? Era o ápice do puxa-saquismo. Entendeu? E vai sentar onde, André? Ele senta lá embaixo. Qualquer lugar, bicho. Ele senta na frente. Ele pode sentar na primeira fila. Ele pode sentar. Entendeu? E deve ser apresentado como tal. Estamos recebendo aqui o governador do estado, senhor fulano de tal, senador fulano. Agora, subir no púlpito ou no altar
da Igreja Católica na minha opinião, é uma coisa errada. Mas isso É um sacrilégio. Quase uma heresia. Isso, entendeu? E também tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Quer ver uma coisa que a gente não pode fazer, que é um ponto pacífico? Se você é advogado, você não pode entrar de camiseta para fazer audiência com o juiz. Entre. Para ver o que você vai levar. Para levar uma butada. Vá fazer um júri sem usar a toga para defender sua causa. Você pode achar que é só uma indumentária, mas não é. É uma indumentária também. Mas existem coisas que você não pode fazer. É um ritual. Tem locais que você não pode entrar sem terno e gravata. Eu tô lascado, Eduardo, porque eu não tenho. Eu tenho, mas não gosto não, porque aquilo ali pra mim é roupa de defunto. Não, pô, toda quarta-feira eu uso um terno e uma gravata. Lamento muito por você. Me sinto arretado, velho. Me sinto bonito. Eu lamento muito. Negócio de velho da... Não. Mas aí, olha aí, tá vendo? A gente tá discutindo aqui. Eu não gosto de terno. Já falei pra minha esposa, minha filha, bota uma bermuda jeans, uma camisa do Flamengo e dá um tchau. Vai embora, Pepsi. Tá tudo certo. Ó, você falando nisso, eu tenho um amigo um amigo muito caro. Ele fez uma coisa por mim que, cara, o coloca na categoria que você está. Um amigo irmão. Obrigado pela... Uma categoria para poucas pessoas. Mas paga o meu lanche depois do programa. Vou pensar no seu caso. Você ganha melhor que eu. Mas aí... Por aí. Mas aí esse cara, a gente acabou indo para vertentes diferentes. Eu sou judeu messiânico e ele é judeu ortodoxo. Acabou... Explica tá. Explica para a audiência a diferença. Saúde em Foco também é cultura. Você vai aprender agora em 3 segundos a diferença. 3 segundos? 3 segundos. O que é, não, eu vou falar e você vai responder. Tá. O que é a diferença entre um judeu ortodoxo e um judeu messiânico? O messiânico acredita que Jesus é o Messias. Certo. O ortodoxo ainda está esperando. São pontos de vista diferentes. Não são antagonistas, são diferentes. São judeus do mesmo jeito. Qual é o que acredita que Jesus já veio e que ele vai voltar? Messiânico. Você não é esse, não? Eu sou messiânico. Tá. Jesus é filho de Deus, veio e vai voltar. Fazer e vai voltar. O ortodoxo está esperando a primeira vinda. Tá certo. São pontos de vista diferentes. E você encontrou com esse outro cara aí, com esse outro judeu. Ele que me abriu os olhos para o messianismo, para um judeu messiânico. Mas aí, por algum motivo, ele rompeu com isso e virou ortodoxo. E aí ele foi pra Cuiabá, não, Mato Grosso. Cuiabá. Foi pra Cuiabá e aí na despedida dele, conversando miolo de pote, lá. Só que a gente tem a mania muito feia de conversar alto. Não estamos brigando, mas estamos falando alto. A gente se empolgou. E ele perguntou pra mim por que Jesus é importante pra mim. Eu perguntei por que Jesus deixou de ser importante pra ele. Mas assim, a gente tem tanta intimidade que não foi uma ofensa nem pra um nem pra outro. E tem um terceiro cara ali assim, conversando. E o tom de voz aumentando, mas sem belicismo, sem beliscar, sem cutucar, não. Aí ele, vocês estão brigando? Não. A gente tá conversando, só que o tom de voz ficou tão estranho que pareceu uma briga. E eu não tiro os motivos dele em ser ortodoxo. Ele não tira os motivos de eu ser messiânico. A gente convive numa boa. Porque... E aí me lembra um episódio muito bonito do falecido Papa João Paulo II. Em 2000 ele juntou a galera em Assis, na Itália. Judeu, muçulmano, cristão, luterano, hinduísta, budista, tudo que é ista. Passaram um fim de semana muito divertido lá. E, não sei se foi agosto de 2000. Eu só lembro que foi em 2000. E aí a nota de imprensa dizia o seguinte... eu acho muito bonita essa frase. Eu não lembro de mais nada, só lembro disso. Aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa. Eu vi essa... Pra mim isso é o ápice da convivência. Eu vi essa publicação esses dias. Cara, pra mim isso é o ápice da convivência. Aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa. Eu tenho uma ideia muito maluca e eu já conversei com alguns professores de algumas escolas. Eu quero implementar, eu preciso fazer um projeto guarda-chuva e tolerância tá no meio. Eu quero colocar numa mesa um padre, um pastor evangélico, alguém da Umbanda, alguém do judaísmo, alguém de qualquer outra coisa, para conversar. Não é para defender o seu quinho, é para conversar. Não é para converter ninguém à sua fé. Não.
E aí tem um menino por aqui que ele tem uma situação muito esquisita. Ele metade da família dele é muçulmana, metade da família dele é judeu. Eu morri de rir. E aí eles, e tá tudo bem? Não tem problema. Se você vier me dizer qual o problema de, por exemplo, Saúde em Foco também é cultura. O problema judeu-palestino se chama Hamas. Tira o Hamas da conta, não tem problema nenhum. E o Hamas é um grupo terrorista. Um grupo terrorista. E cheio de vagabundo. Concordo. E Cláudio Castro, se tivesse lá, mandava resolver. Geral. Eu quero saber quem aprendeu com quem. Se for Netanyahu com o Castro ou Castro. Não tem, mas não importa. Tá na hora de mandar o Castro pra lá pra resolver. Eu quero que o Hamas se exploda, literalmente. Eu também. Terrorista bom é terrorista morto. Também acho. E bandido bom é bandido morto também. Também acho. Só que aí eu queria fazer essa mesa pra gente conversar. Não é pra converter, é pra conversar. Que eu encontro com um bandista, encontro com um candomblessista, encontro com um católico, encontro com um evangélico, encontro com um ateu, encontro com todo tipo de gente. E todo tipo de crença que não sacaneie com a vida do outro, ela é válida. A espiritualidade, o eterno, aquilo que é acima de mim, não importa o nome que você dá, se dá sentido para a sua vida, arretado. Eu estive na Bienal, na sábado atrasado, e com os meninos, mas deu tudo errado. Eu fui e liguei para cada um perguntando o que eles queriam de livro. Para mim, é mais velho, eu dei um livro chamado Em Busca de Sentido. Eu recomendo esse livro muito. É de um psiquiatra judeu em 3 campos de concentração da Alemanha nazista. E ele sobreviveu. Mataram a família dele inteira na frente dele, deixaram ele sozinho. E quando acabou que os americanos invadiram a Alemanha, em Berlim, ele foi solto, foi liberto. Aí o soldado americano perguntou: e aí, o que você vai fazer da vida? E ele disse: não sei. Mataram minha mãe, mataram meu pai, mataram minha esposa, mataram minha filha, mataram um monte de gente, só sobrou eu. Parece que ele e uma outra irmã, mas não se encontraram. E aí o soldado: bora para os Estados Unidos, a gente tá precisando de psiquiatra lá. Você é psiquiatra, né? Ele: sou. Bora para lá. Então ele veio e ele montou uma teoria que foi meu primeiro amor na faculdade, chamada logoterapia, a terapia do sentido da vida. Se a religião, se o conteúdo religioso, que religião quer dizer religar, sim, lhe faz bem, massa, faz bem a você. Glória a quem você ama, porque tá lhe dando sentido para viver. Agora, se você começa a censurar o coleguinha, a olhar com frescura, a fazer um julgamento como o cara fez, que olhar pra minha cara, pro meu kipá, minha cara... Você não é um religioso, meu querido. Você é um imbecil. Pois é. Conversei com o psicólogo Eduardo Augusto Almeida. Você quer falar com ele? Se identificou? Fazer a sua psicoterapia? 99617-8170. 99617-8170. Atende à noite aqui em Arapiraca, né, Eduardo? Sim. E atende aqui na clínica? Hoje na clínica Inspirar. Da clínica Inspirar, que fica aqui perto da Americanas. Isso. Aqui no centro da cidade. 99617-8170. Eduardo, obrigado por ter vindo. Até a próxima. Oxe, um prazer, cara. Um prazer e uma honra. E toda nossa aqui. Gente, amanhã eu vou receber a Amanda Sorá. Ela é musicoterapeuta e também é psicopedagoga. E o tema: o que é musicoterapia e como ela atua no cérebro e nas emoções. Vai trazer o violão? Eu não. Por quê? Oxe, tu é doido, a menina canta demais. Deixa ela. Faz uma dupla, Ademir e AD500. Só se for mesmo. Mas ela é profissional, eu sou amador. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Até mesmo. Quem é o cantor? Pois é, quem é o cantor? Saúde em Foco, na Rádio NS.